A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Adilson, professor do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Hoje nós vamos falar a respeito aí da kenosis, né? A chamada doutrina do esvaziamento, né? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, as pessoas, elas não estão acostumadas, né, com essa questão aí da kenosis, mas ela é um fato, né? A kenosis, eu queria basear aquilo que nós vamos falar no texto de Paulo aos Filipenses, certo? Se você tiver uma Bíblia aí, pode pegar o texto aí de Paulo aos Filipenses, nós vamos encontrar lá a kenosis, certo? No capítulo 2, é a doutrina do esvaziamento. Doutrina do esvaziamento. 2:5 diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, certo? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, Cristo se esvaziou. Essa é a doutrina, né? Essa palavrinha, kenosis, ela é justamente o esvaziamento. Significa, do grego, kenosis, certo? Esvaziamento. Teria Jesus desistido de algum atributo enquanto estava na terra? A chamada teoria da kenosis? É uma pergunta, né? Paulo escreve aos Filipenses: Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, né? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança dos homens, certo? Partindo desse texto, alguns teólogos da Alemanha, a partir de 1860 a 1880, e também alguns teólogos ingleses, né, de 1890 a 1910, eles passaram a defender uma ideia de encarnação que jamais fora defendida na história da igreja. Essa nova ideia foi chamada teoria da kenosis. E a posição geral representada por ela foi a chamada teoria kenótica. A teoria da kenosis defende que Cristo abriu mão de alguns atributos divinos enquanto estava sobre a terra. Ele teria abrido mão de alguns atributos divinos enquanto estava sobre a terra, certo? Enquanto ele estava sobre a terra como homem. Então, Cristo, na sua natureza humana, como filho do homem, não filho de homem, como filho do homem, ele abre mão dos seus atributos divinos. Alguém pensa, né? Alguém, né, deduz aí: ah, não, então se ele abriu mão, então ele não era Deus. Enquanto estava na terra, ele não era Deus. Cuidado, que esse tipo de pensamento é o pensamento de algumas seitas cristãs da época dos apóstolos. Primeiro, segundo, terceiro século, alguém pensou dessa forma, né? De que ele não era Deus. De que ele, enquanto estava na terra, abriu mão totalmente dos seus atributos. Não é isso que nós estamos defendendo ou expondo a kenosis, não é isso que ela diz, né? Ele abre mão dos seus atributos, mas os seus atributos estão com ele. Ele só abriu mão de usá-los. Os seus atributos lhe são intrínsecos, lhe pertencem, é dele, né? Pertence a ele, é de seu domínio. Mas ele abre mão porque ele quer. Ele diz para si próprio que não vai usar. Ele abre mão, certo? Ele esvazia-se, né? É o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 7.
Essa palavra kenosis, é tomada do verbo grego kenou, que significa, né, esvaziar-se, sendo traduzida por esvaziou-se, conforme Filipenses 2:7. De acordo com essa teoria, Cristo esvaziou-se de alguns atributos divinos, tais como onisciência, onipresença, onipotência, certo? Enquanto estava sobre a terra como homem. Quer ver como é que ele abre mão da sua onipresença? Jesus, ele está na casa de Lázaro, mas ele não está em Jerusalém ao mesmo tempo. O que é isso? Ele, como homem, ele abre mão de sua onipresença, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como homem, ele abre mão de sua onisciência no ponto de que, quando ele começa a falar da sua própria vinda, ele diz, olha, nem o filho do homem sabe. Ora, como homem ele não sabe, mas como Deus, ele sabe todas as coisas. Né? Confuso, né? Mas é isso mesmo. Né? Não é lógica, mas é algo que já foi debatido, já foi discorrido na antiguidade e chegou até nós como algo que nós devemos crer, certo? Mas será que Filipenses 2:7 ensina que Cristo esvaziou-se de alguns de seus atributos? Será que o restante do Novo Testamento confirma isso? Que ele teria se esvaziado, né, de todos os seus atributos? Não é que ele abandonou, ele apenas estava com ele, mas ele não fez o uso desses atributos, certo, gente? Então, é isso que é a doutrina da kenosis. Eu queria comentar um pouco com vocês a respeito também dessa questão da encarnação. A encarnação de Jesus, certo? Ela tem a ver aí com Deus se tornando carne humana. E a pergunta vem de um grupo de estudiosos, né, ingleses, onde um deles, chamado John Hick, ele lança um livro chamado O Mito do Deus Encarnado. Ou seja, ele acredita que, junto com seus outros teóricos, que a teoria ou a doutrina da encarnação não seria compreensível nos dias de hoje. Ele lança dúvidas em relação a isso, se seria compreensido ou não. Então, o que é que ele diz? O título do livro apresenta a tese do livro. Qual é a tese dele? A ideia de que Jesus era Deus encarnado, ou Deus vindo em carne, é um mito. Uma história que talvez se adequasse à fé das gerações anteriores, mas que não merece crédito hoje em dia. Inclusive, um outro colega dele, já no capítulo 1 desse livro, o Maurice Wiles, ele diz que é possível haver cristianismo sem a doutrina da encarnação. Né? Argumentando dessa forma, ele diz o seguinte: a igreja desistiu das doutrinas anteriores, como a presença de Cristo, a presença real dele na ceia do Senhor, né? É algo que a igreja desistiu e nem por isso deixou de ser cristão. A inerrância das escrituras, o nascimento virginal, são coisas que a igreja desistiu. Ora, isso não é verdade. Isso não é verdade. A igreja continua acreditando no nascimento virginal de Jesus. E a igreja continua sustentando a inerrância da escritura. Certo? E ele argumenta dizendo que é possível deixar a doutrina tradicional da encarnação e ainda assim manter a fé cristã. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Não é tão simples assim. Na verdade, quando encontramos alguém que se opõe à divindade de Jesus e se opõe ao nascimento virginal de Jesus e se opõe à encarnação de Jesus, isso quer dizer
que essa pessoa, o grande problema dela nem é com a encarnação. O grande problema dela é com o Novo Testamento em si. Para ela, o Novo Testamento ele não tem uma autoridade. E o fato é que a autoridade do Novo Testamento é um divisor de águas nessa questão. Então, no que está se discutindo aqui não é a questão da encarnação de Jesus, não é a questão de que isso é um mito ou isso é um fato, isso é verdade ou isso é mentira. O que está por trás disso tudo é a crença na autoridade do Novo Testamento. É isso que fomenta esse tipo de pensamento. Na verdade, o que essas pessoas estão dizendo está contrário ao Novo Testamento. E eles, ao desistirem de crer na encarnação de Jesus, eles estão se posicionando contra o Novo Testamento. Assim, entendemos que, para eles, o Novo Testamento não tem uma autoridade. Não é autoridade em relação à doutrina e nem é autoridade em relação à espiritualidade. O que eu duvido, né? Eu duvido deles, eu desacredito e eu desejo negar a doutrina que eles estão, essa tese, melhor dizendo, que eles estão apresentando nesse livro, de que Deus vindo em carne é apenas um mito. Não, não é um mito. E é necessário, sim, crer na encarnação para ser cristão, como fizeram todos os cristãos, né, do passado. Quais são as implicações de eu não acreditar que Jesus encarnou, sendo ele Deus? Como é que eu vou ser salvo? E eu pergunto. Se Jesus sendo só homem, ele não pode salvar ninguém. Se a Bíblia diz no Salmo 49:7 que a redenção da alma é caríssima e o homem, né, não pode remir ao seu irmão, não pode perdoar e libertar e comprar o seu irmão. Não pode. O homem não pode simplesmente dizer, olha, eu te perdoo, você tem os seus pecados perdoados. Porque somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus. Só ele é capaz. Então Jesus, ele precisa necessariamente ser Deus. E precisa ser necessariamente homem. Por quê? O ser humano é pecador, é miserável, é fraco, é falho. E nós estamos cultuando e diante de um Deus que é santo, né? Que é alto, que é sublime. Alguém tem que se colocar entre Deus e o homem. E quem é que faz essa ligação entre o homem pecador e o Deus santo? Justamente aquele que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Aquele que tem as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Certo? E enquanto homem nasce de uma virgem. E enquanto homem encarna, sendo ele Deus. Deus encarna na figura do homem. Deus encarna na figura de Jesus, né? Jesus, sendo encarnado, né? Ele não se torna Deus, porque ele pré-existe, ele já existe, como diz o profeta Miqueias, antes, né? Cujas origens são antes dos tempos antigos da eternidade, né? Jesus já pré-existia, já existia. E como eu vou deixar de crer na encarnação, né? Como é que eu vou deixar de crer na encarnação se a Bíblia me diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, é um hino antigo que era cantado pela igreja primitiva. Evidentemente que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É uma confissão da própria encarnação. Deus encarnando-se em figura humana. Certo, meus irmãos? Então, a questão que esses teólogos, né, estão colocando visa mostrar que para eles a Bíblia não tem uma autoridade absoluta, né?
Mas para nós a Bíblia, sim, é autoridade absoluta. O Novo Testamento, sim, é autoridade absoluta, sim. Certo? De acordo com a teologia evangélica, é significativo observar que essa rejeição direta da divindade de Jesus só poderia ser defendida sobre uma pressuposição de que o Novo Testamento não deve ser aceito como autoridade divina, absoluta para nós, algo fidedigno em todos os pontos. Essa questão de autoridade é, em muitos casos, a grande linha divisória nas conclusões sobre a pessoa de Cristo. Em segundo lugar, eu já falei isso, em segundo lugar, boa parte da crítica contra a doutrina da encarnação está centrada na alegação de que ela não era coerente ou compreensível, mas, no fundo, isso é uma simples indicação de que os autores não estão dispostos a aceitar nada que não pareça adaptar-se à sua cosmovisão científica, né? Eu costumo dizer que a teologia é a rainha das ciências, porque o seu objeto de estudo é Deus, é inexaurível, né? Qualquer outro objeto de estudo é finito, é falho, ele acaba, ele passa, ele tem tamanho, mas Deus não passa, não muda, não tem tamanho, é infinito. O objeto de estudo da teologia é o Deus incompreensível. E a beleza da teologia é exatamente isso. É a busca por entender o sagrado, a busca por entender o divino. Por isso que sou um apaixonado pela teologia. Certo? Mas nessa cosmovisão científica, né? Lógico, que esses autores estão colocando, é lógico que a doutrina da encarnação não vai passar, né? Não se pode colocar a doutrina da encarnação num tubo de ensaio e fazer experiência para saber se, pela observação, isso é verdade, ou isso é fato, ou isso é mito. Eles descartam completamente algo que venha estar de encontro, indo de encontro ao seu próprio sistema, ao seu próprio pensamento, que diríamos científico, certo? Então, ninguém entre eles está disposto a aceitar aquilo que a Bíblia por si só ela diz. E a Bíblia me diz que Jesus encarnou de uma virgem. A Bíblia me diz que Jesus, mesmo sendo homem, era Deus. E sendo Deus, encarnou em figura humana. Certo? Por que era necessária a divindade de Jesus? Para a gente finalizar essa parte, né? Por quê? Em primeiro lugar, só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Olha só a necessidade de Jesus ser divino e não somente humano, né? Em segundo lugar, por que ele tinha necessidade de ser divino? A salvação vem do Senhor, conforme Jonas 2:9. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus mesmo poderia. Então é aquilo que eu falei lá atrás, né? Ele sendo homem, ele consegue salvar o homem, porque ele é Deus. Ele sendo homem, consegue alcançar o homem com o braço de homem. Mas com o braço de Deus ele toca e alcança em Deus, sendo ele também divino, certo? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Em terceiro lugar, só alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus poderia ser mediador entre Deus e o homem, conforme nos revela 1 Timóteo capítulo 2 e 5. Tanto para nos levar de volta para Deus, como para revelar Deus de maneira completa a nós. Então, por um lado, nós vamos a Deus por intermédio de Jesus. João 14,6, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele é o caminho, certo? Por um outro lado, ele revela Deus. João capítulo 1, versículo 18, onde diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, o Filho único, que estava no seio do Pai, ele nos fez conhecer a Deus. João capítulo 14 também nos fala exatamente isso. Quando Filipe, interrogando Cristo, pergunta, né? Para de conversa, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus então diz, mas eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não vistes o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Olha só que legal, né? Jesus, ele está mostrando que Deus é como ele. Meus irmãos, fiquem com Deus. Eu volto já em um novo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. A paz.